Eu sou Miriam Ramos, acadêmica do curso de Licenciatura em Geografia do Polo de Monte Dourado, Uninter Pará. Desde já eu quero pedir para você que você dê o seu joinha, o seu legal e deixe seus comentários para nos ajudar, tá? nessa prática docente que é o nosso estágio. Ele está acontecendo em uma nova metodologia, né? Que nós estamos neste momento de pandemia, infelizmente, então isso veio com que hoje eu estou da minha casa para a sua casa para realizar esse estágio. É uma maneira de você também estar aí comentando comigo, me dando o ok, dizendo que você gostou, tá? Colocando as suas sugestões, o que você acha que deveria ter, se você achar que você gostou. Então, desde já, a minha prática, ela é online, como vocês estão vendo. Aí é uma prática online. Eu vou estar direcionando, vou estar aqui falando sobre o conteúdo Geografia, uma ciência para entender o mundo. Geografia, uma ciência para entender o mundo. Eu vou dar aqui um conceito sobre geografia. O que é geografia? A geografia, nada mais ela é responsável por compreender o espaço e a relação por considerar que possui suas próprias perspectivas metodológicas. O seu objetivo de estudo sendo uma área abrangente do conhecimento, é responsável por influenciar várias aplicabilidades, além de possuir várias sub-áreas. Então, como eu falei aqui, a geografia ela tem vários conceitos, a gente não define ela só em um conceito, né? Aqui nós vamos entender a geografia, vamos entender o mundo, mas para isso nós precisamos entender o que é geo e o que é grafia. O que quer dizer a palavra geografia? Geo quer dizer mundo, grafia quer dizer descrição. O geo pode ser terra e grafia pode ser escrita. A escrita da terra é a descrição do mundo, então isso está contido na palavra geografia, é um dos conceitos. Mas nós não vamos perguntar para você o que é geografia, né? Porque a geografia ela tem vários conceitos. É onde você vai estudar o espaço, vamos estudar ela em questão. A geografia está associada aos seres humanos, ela é contida em vários aspectos. Entender a importância do conceito, o espaço, a relação por considerar que possui as suas próprias perspectivas metodológicas, geografia como forma de intervenção na realidade social. Então, nós vamos entender um pouco a intervenção dela na realidade social, aonde é que ela está contida, em que parte. Nós sabemos que a geografia, ela estuda a morfologia, a geologia, ela tem diversos estudos, então ela não fica só em uma área, ela anda em conjunto com a história, com a biologia, que vamos estudar sobre os seres humanos, vamos estudar o espaço, o lugar, de onde veio, tantos anos atrás, então tudo isso está contido dentro da geografia. Ela é uma ciência de conhecimento e aprendizado. E agora nós vamos estudar um pouco sobre a paisagem, a percepção do espaço. O que se diz paisagem? Trata-se de um conjunto de elementos naturais e artificiais que abraçamos com o nosso olhar. As paisagens são classificadas como paisagens naturais e paisagem humanizada ou antrópica. No Enem, tá? No Enem sempre cai o nome antrópicas, não cai humanizada. Vamos estudar um pouquinho mais lá para frente. Por enquanto vamos estudar sobre as paisagens naturais. Paisagens naturais deriva de uma composição particular de elementos como o clima, o relevo, a hidrografia, os tipos de solo e a vegetação. Então, o que nós estamos vendo é que a paisagem natural ela vem, da questão do clima, o relevo, a hidrografia, saber se é alto, se é baixo, a hidrografia do lugar, os tipos de solo, se é arenoso, se é argiloso, a vegetação, se é rasteira. Então essas características naturais mudam conforme o tempo passa e em consequência as paisagens naturais estão sempre se modificando. Aqui nós temos alguns exemplos como a floresta, devido ao clima, gente, elas modificam, tá? Aqui nós temos cachoeira, aqui nós temos cânion. Então o que eu tenho para dizer para você é que aqui na minha cidade nós temos várias cachoeiras, né? Nós temos a cachoeira de Santo Antônio. A cachoeira de Santo Antônio é uma cachoeira muito visitada no nosso município, no nosso Vale do Jari. Nós temos também a Cachoeira do Panama, nós temos a Cachoeira do Bandeira, a Cachoeira Véu de Noiva. Então o nosso estado do Amapá ele é rico
ele tem uma natureza extraordinária. Se você tiver este tempo de conhecer, de vir aqui nos visitar, nos prestigiar com sua presença, você vai ver que nós temos uma floresta intensa, uma floresta que é bastante preservada, um meio ambiente preservado nós temos no estado do Amapá. Então, voltando para o nosso assunto, falando sobre a paisagem natural, nós temos também a floresta, Então, este assunto aí sobre as paisagens naturais, eu acho que ficou bem claro a respeito, como que ela pode se modificar, o que é que ela vem, da onde ela vem a paisagem natural, vem da natureza, e vem a questão aqui do clima. O clima ele muda, então tem o verão, o inverno, conforme a chuva, vai criando erosões, vai abrindo vales, então vai mudando, algumas árvores caem, outras nascem. E conforme o tempo passa, o clima também ele é um grande, o clima ele vem constituir aí, ele vem ajudar a usar a modificação, ele vem ser a modificação, ele é um fator ali predominante para modificar aquele ambiente, é o clima, o relevo, a hidrografia, os tipos de solo nós já falamos, Então nós vamos mais para frente. Paisagem humanizada ou antrópica. O que são as paisagens humanizadas? São as paisagens humanizadas ou antrópicas, aquelas que exibem o resultado das diversas intervenções da sociedade sobre a superfície terrestre ao longo do tempo. Aqui nós temos uma cidade e aqui nós temos a floresta antrópica, uma floresta que o homem modificou, ele derrubou a floresta natural e criou uma que é o plantio do eucalipto, que aqui no Monte Dourado nós temos o plantio do eucalipto pela Jari Celulose, que é a fábrica que trabalha com a celulose, e ela faz o plantio do eucalipto. E aqui nós temos uma paisagem modificada, que foi a intervenção do homem na natureza que criou sua cidade. Então isso é uma paisagem humanizada, onde há a intervenção do homem. Aqui, diz que a paisagem pode alcançar um aspecto emocional. Significa que sua materialidade da visão, do olfato, do paladar, do tato, da audição, pode representar um significado subjetivo, mas não como resultado da compreensão humana, e sim como uma expressão produtora e discursos sociais e históricos, esses diferentes percebidos pelas pessoas. Ou seja, quando você grava em algum lugar uma paisagem, você tem ali um lugar específico e você gravou. Por exemplo, aqui estamos falando sobre a paisagem emocional, porque a geografia, ela trata a questão do emocional, a questão mental. Tem um mapa físico, que é onde você vai gravar ali o caminho da sua ida para a sua escola, ou do trabalho, para a sua casa. Este é o mapa físico. Então aqui nós temos a questão da paisagem emocional, da paisagem que você gravou, na paisagem que você vai estar usando a sua mente, sua visão, para você gravar aquela imagem, aquela paisagem. Então nós temos também a questão emocional, porque tem a materialidade da visão, do olfato, do paladar, do tato, da audição. A audição, quando você, por exemplo, escuta uma música, você lembra alguém ou lembra algum momento, então você ali também está tendo uma paisagem porque você gravou aquele momento. É a questão do olfato, você sente um cheiro, você lembra alguém, uma comida específica, algo que lhe aconteceu. Então nós temos aqui também uma paisagem. Vamos lá, lugar e vivência cotidiana. Agora vamos aprender um pouquinho sobre o lugar. Entendemos a palavra lugar como o espaço no qual as relações cotidianas estão entre as pessoas, governo, empresas e fatos que acontecem. Trata-se de espaço próximo aos indivíduos com o qual eles efetivamente mantêm relação de familiaridade e pertencem. Aqui eu trago um exemplo, e a sala de aula. A sala de aula, ela é um lugar cotidiano onde a sua cadeira tem especificamente um lugar, Quando a gente se trata de um lugar, vamos falar de um lugar específico. A questão, a mini escola, Eu chego na minha escola, eu entro na minha sala, tenho a sala da minha professora, lá a cadeira da minha professora, perdão, e a minha cadeira. Então ali é meu lugar, Então eu tenho uma referência de lugar. Aqui na minha casa, especificamente a minha televisão fica aqui na parede. Então é o lugar específico dela. É onde ela está ocupando o espaço dela. Vamos saber a diferença, tá? Trata-se do espaço próximo aos indivíduos com o qual eles efetivamente mantêm relação de familiaridade e pertencimento. Foi o que eu falei para vocês.
Então vamos lá. A modernização das relações econômicas e sociais faz com que praticamente todos os lugares estejam inseridos na globalização e, portanto, estes são direto ou indiretamente afetados pela expansão do capital e das técnicas. Para entendermos os fenômenos globais, é preciso distinguir sua influência em outras escalas, como nacional e global. Agora vamos falar um pouco sobre escala. A escala nacional e a escala global. O que diz respeito à escala nacional? O que é para me diferenciar uma nacional de uma global? Então, aqui no assunto que diz que nós vamos estudar sobre o mundo, a geografia e a ciência para entender o mundo, nós estamos tratando sobre a escala nacional. Diz respeito à atuação dos estados nacionais ou país. O Estado Nacional é um mediador entre a sociedade nacional e o mundo. Olha só, de respeito à atuação dos estados nacionais ou país. No caso do Brasil, nós estamos em uma escala nacional. O Estado Nacional é um mediador entre a sociedade nacional e o mundo, tá? E os outros países. Vamos lá. Aqui a escala global. Refere-se ao globo, completo, integral e total, como um todo. Portanto, fenômenos naturais ou sociais e todo o planeta. Relação econômica entre estados nacionais e o resto do mundo e aquecimento global. Hoje nós temos aqui na escala global o aquecimento global, Aqui ele é um tópico abrangente para todo o mundo, né? Para todos nós que estamos inseridos dentro do planeta Terra. É o aquecimento global, ele é um fator que nós estamos estudando como diminuir esse aquecimento, que então fazem com que nós venhamos sofrer as consequências mais tarde, futuramente. Então, para que mais tarde nós não tenhamos pessoas mortas devido ao grande aquecimento, ou pessoas que não fazem mais parte devido ao grande aglomerado de lixo, porque o lixo é aquela poluição da fumaça, é aquela poluição dos carros que não podem rodar. Então isso tudo faz com que nós, seres humanos, estamos responsáveis. Então em escala global, não é só aqui no Brasil, mas como o mundo. E também hoje nós temos a questão da pandemia, né? Hoje a pandemia ela está na escala global, ela atingiu o mundo todo. Infelizmente veio acontecer, né, isso, e estamos todo mundo orando a Deus para que venha mudar essa situação, que venhamos logo, né, ter as vacinas, que nós estamos sabendo que está em estudo, para que termine logo também esta pandemia, né, que está em escala global. Espaço geográfico. Bem, nós já estudamos um pouco sobre lugar, nós já estudamos sobre as escalas global, nacional, e agora nós vamos estudar um pouco sobre o espaço geográfico que está contido no assunto. É a ciência como a ciência para entender o mundo, não é isso? A geografia, a ciência para entender o mundo. Espaço geográfico. O espaço geográfico dos objetos naturais e artefatos humanos, as relações criadas por fluxo de pessoas, mercadorias, capitais e informações. O espaço geográfico é fruto da intervenção mediada pelas técnicas entre a sociedade humana e a superfície terrestre. Olha só, gente, vamos entender sobre o espaço aí. O espaço geográfico dos objetos naturais e artefatos humanos, as relações criadas por fluxo de pessoas, mercadorias, capitais e informações. Então vamos passar mais adiante. Aqui eu tenho a questão do espaço geográfico, né? O espaço geográfico, a natureza, nós temos ali o sol, nós temos toda uma imagem aí mostrando um pouco sobre o espaço, né? O espaço é uma maneira de intervenção entre o homem e a natureza. O espaço geográfico vem ser uma intervenção, uma junção, onde não estudo só a hidrografia, só a questão de relevo, eu não estudo só isso. Ela vai estudar um todo, ela vai estudar da onde o homem veio, como o homem construiu suas casas, ela vai estudar a questão do fogo, ela vai estudar um todo, está dizendo que é o mundo. Então vamos estudar a questão do espaço. Espaço geográfico é o mundo todo, tá, gente? É o papel das técnicas. O espaço geográfico é fruto de um processo que ocorre ao longo da história das diversas sociedades humanas. Dessa sociedade que o constrói segundo suas necessidades. Então aqui nós temos duas imagens. Há 5 anos
há 5.000 anos, a sociedade já construía vilas e cidades, navegavam e erguiam barreiras para controlar vagões do rio, né? Agora, vazões do rio, na verdade, tá, gente? Perdão aqui. Então, há 5.000 anos atrás, o homem já tinha a técnica dele, como era que eles construíam as grandes pirâmides, né? Como era que eles construíam as casas de gelo, os iglus, né? Então, desde muitos anos atrás, aí tá dizendo que há 5.000 anos, aí a sociedade já construía. A sociedade já construía suas técnicas, já tinha suas técnicas de como construir. Hoje nós temos aqui como construir uma casa, os edifícios, isso tudo são técnicas. A revolução tecnológica, as principais informações técnicas pelas quais passou a humanidade vieram com a Revolução Industrial, iniciada em meados do século XVIII na Inglaterra. A primeira revolução foi a do carvão mineral. Por quê? Porque ela veio ajudar a questão das máquinas a vapor. Veio os trens, veio os ônibus, veio a questão dos barcos. O barco saiu de vela para ser máquina a vapor, como nós temos o exemplo do Titanic, que passou a ser a vapor. A segunda revolução nós temos o petróleo com automóveis. A terceira revolução nós temos a internet com a fibra ótica, que hoje nós temos as coisas no mundo real, que eu posso ver as coisas da minha casa, você da sua casa. Com as revoluções, a organização social do produto ganhou intensidade suficiente para modificar radicalmente toda a superfície da Terra. O fator predominante para essas alterações foi a substituição das energias humanas e animal pela energia mecânica nos processos produtivos. O sistema produtivo da era técnico-científica e informacional caracteriza-se pelo uso intensivo do conhecimento que confere o valor aos bens dessa nova organização e produção. As empresas que mais investiam em pesquisa e tecnologia, a mão de obra dessas organizações é constituída por trabalhadores com diversas formas educacionais e técnicas. Então aí está dizendo que quem mais veio a crescer foi as pessoas que usaram as grandes técnicas, foi as pessoas que tinham conhecimento, foi aquela coisa, foi o que eu falei lá no início, né? Quem mais estuda, quem mais busca conhecimento, quem mais lê, então foi aquilo que aconteceu, as grandes revoluções, as grandes técnicas, né? Aqueles que mais estudaram, que mais buscaram conhecimento, esses melhor desenvolveram. Assim como a nossa sociedade, a questão econômica para se desenvolver, tem as pessoas que estudam a economia para que nós venhamos a crescer, a desenvolver a questão da agricultura, novas técnicas. Então tudo isso está englobado, tá, gente? Dentro do espaço. Então é isso, eu quero agradecer, muito obrigada, deixe o seu like. E geografia, ela não é apenas, ela é uma ciência de conhecimento e aprendizado para você aprender, né, sobre o mundo. Então geografia é isso, é uma ciência de conhecimento, de aprendizado. Então desde já, meu muito obrigado, deixe o seu comentário, beijinho, tchau, tchau.